processo de obedecer ao rei, né? Porque tudo que a gente faz em campo missionário é decorrente da obediência de cada um de nós ao chamado que Deus faz para cada um de nós, né? O trabalho é o mesmo, a direção é a mesma, o reino é o mesmo, mas a tarefa dada para cada pessoa é um pouco diferente por causa do contexto e do lugar aonde nós estamos, né? Então, Deus usa essa diversidade, combina tudo junto para unificar e usá-lo para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Então, Denis e eu já acho que já caminhamos mais ou menos uns 15 anos juntos, começando aí também andando junto com o Complay, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, e recentemente, uns 10 anos atrás, caminhamos junto com o Complay Jovem, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, mas criaram uma ala de movimento da juventude indígena. E não só são indígenas, né? Os indígenas, não indígenas, participando juntos, e o Curumim se fez presente em muitas dessas ocasiões, e é assim que a gente está andando junto. Por isso, obrigado para o meu amigo Denis Velli, que sempre está acompanhando a gente, e, de alguma maneira, se eu posso contribuir, eu, quando tiver tempo, sempre estou acompanhando-os, e estamos juntos nesse trabalho, né? Quando me pediram para fazer essa aula virtual, eu não sabia se tinha tempo, porque acabamos de fazer uma reunião na semana passada, e nessa semana eu tive que ir lá visitar a minha mãe, que mora em Atlanta, que é tipo 6 horas, 7 horas daqui, da onde eu estou morando. Mas a gente retornou tipo 2 horas da madrugada. Eu tinha escrito a aula hoje e amanhã, e eu não sei onde escrevi. Eu escrevi para não esquecer, mas eu esqueci onde está escrito. A minha esposa aí me lembrou, está aqui escrito. É muito bom, né, ter esposas que sempre lembram vocês aí, e é muito importante ter parceiros, né, falando nisso em parceria. Bom, a aula que vamos ter é a obra missionária na atualidade e os seus desafios, como nós devemos superar esses desafios, né? Agora, vocês sabem que eu trabalho com povos indígenas. Povos indígenas, não só no Brasil, mas Deus foi ampliando o trabalho com redes em toda a América Latina, que é a Amazônia, mas também terras altas e baixas, sendo a bacia amazônica, mas também indígenas, povos tribais que moram nas serras, nas montanhas, tipo no Peru e na Colômbia. Existem povos tribais que moram nas montanhas, nas serras, e são povos também que são tribais, mas um pouco diferente dos amazônicos, porque a formação cultural e a formação familiar dentro de cada povo é um pouco diferente, mas não deixa de ser um povo que precisa também do evangelho, né? Então, ampliando esses trabalhos, Deus nos levou durante esses anos a compartilhar essa visão que o Complay tem como a onda missionária, das 3 ondas, da onda estrangeira, da onda nacional e da onda indígena, e nós hoje também estamos levantando essa nova ola de missionários, e a gente chama de quarta ola, né? A quarta ola, Denis faz parte dessa ola, porque é dos adolescentes, dos jovens indígenas que estão se juntando a essa ola missionária, e nós cremos que vem do coração de Deus também. Por quê? Porque, imaginem, nós como estrangeiros já não temos mais acesso fácil para regiões indígenas, seja ela perto da cidade ou fora, quando ela é uma reserva indígena. Especialmente no Brasil, nós não temos um acesso mais facilitado, digamos, como antigamente. Nós temos que ter um projeto feito para poder entrar, a não ser que a aldeia ou os líderes indígenas da aldeia, da comunidade, possam fazer um convite para você. Aí, então, facilita muito mais a entrada. Mas se essa comunidade não tem igreja, não tem cristão, e não quer saber do evangelho, então é difícil a gente querer fazer uma entrada com um propósito evangelístico. Então, nós temos que fazer um projeto diferenciado, com um projeto social, um projeto para crianças. Mas imaginem, tudo isso, em vez de um estrangeiro ou um nacional, um brasileiro fazer, um indígena da própria etnia ou da própria região começa a fazer isso, porque ele é capacitado, ele é empoderado,
Então, isso abre as portas muito mais do que qualquer outro estrangeiro, nem com dinheiro, nem com poder, nem com astúcia, nem com planos, nem com... Não dá para fazer isso. Você pode traçar um montão de estratégias e nem assim você vai poder fazer. Mas, se você é um indígena, um jovem capacitado, por exemplo, se é professor, um professor bilíngue na sua área, um agrônomo, um engenheiro, que volta para a sua comunidade, conhece a sua terra, a dificuldade da terra, digamos, a minha terra é muito ácida, não produz nada, ou a minha terra tem muito minério, mas para certas coisas não dá. Um engenheiro agrônomo vai dar conta dessas coisas, então vai falar, a gente precisa fazer um contra, né? Eu não sei se alguém de vocês é um engenheiro agrônomo, seria interessante. Mas tudo isso ajuda a que o indivíduo possa abrir portas para o evangelho no lugar onde ele está indo. Então, esses jovens hoje estão marcando presença. Nós já fizemos o primeiro encontro de jovens indígenas a nível internacional e tivemos Brasil, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu convidei o Denis, ele não veio, agora eu não sei, ele vai responder depois. Mas Deus está mobilizando os jovens de hoje. E olha, não é só jovens aqui na América Latina. Recentemente eu estive em Costa Rica e México. Em Costa Rica e em México, Deus está mobilizando os jovens. Eu fui em Costa Rica sem saber o que Deus estaria fazendo. Eu só vi um cara que me convidou, um indígena da etnia Bribri, que mora na fronteira do Panamá e Costa Rica. Eu fui lá encorajar ele e fazer uma conferência missionária lá. Mas aí Deus abriu muitas portas e eu fui de cara com um indígena que é pastor numa igreja costarricense, de brancos, ali na cidade, e ele estava preparando 15 jovens indígenas, ele mesmo, preparando 15 jovens indígenas. Agora escuta só, sabe para onde? Para onde? De Costa Rica, indígena Bribri, preparando 15 jovens, aprendendo línguas diferentes e preparando para ir para um país na Ásia. Indígenas de Costa Rica sendo preparados para serem enviados para a Ásia, um país chamado Tailândia. Já imaginou? Deus está fazendo coisas malucas. Indígenas jovens preparando-se para ir para a Tailândia. E quando eu fui lá ver, eles estavam preparando-se na linguagem, estavam aprendendo tailandês. A gente mal pode falar a nossa língua, né? O português já está sendo difícil para falar. Imagina o indígena que tem sua língua, está difícil falar o espanhol que é de Costa Rica. Mas, além disso, eles estão aprendendo tailandês para poder ser enviados como missionários à Tailândia. 15 jovens. Queridos, Deus está fazendo alguma coisa. Estive em México também, logo um mês depois, tipo 3 semanas antes, e eu estava numa das serras perto de uns vulcões aí no México. Ainda tem vulcões que estão ativos lá. E são comunidades, não são comunidades assim, longe da cidade. É 2h30 de México City, da cidade do México. Então, não é tão longe. Mas assim, por estarem nas montanhas, um pouco isoladas. Se você não tem um carro específico aí para subir essas montanhas, 2.500, 3.000 metros de altura, é difícil. E eu tive dificuldade de respirar um pouco, porque era muito alto. Mas lá, haviam jovens que estavam sonhando que para eles esse lugar não era tudo. Quer dizer, eles, de alguma maneira, o Espírito estava colocando no coração deles que o mundo que Deus olha, o mundo que Deus ama, o mundo que Deus ainda está vendo que existem muitas ovelhas perdidas, não é só o México, mas é lá fora. E eu cheguei nessa igreja quando eles estavam fazendo um congresso de jovens, e havia 80 jovens, mais ou menos. Primeira impressão do pastor foi: obrigado por ter vindo até aqui. Quase ninguém chega aqui, mas você veio dos Estados Unidos, pagou sua passagem,
dedica o seu tempo para vir até aqui e para nos ensinar. Eu falei, meu irmão, eu não fiz nada. Você acha que o que eu fiz foi muito bom? Não, não. Imagina, Deus enviou seu único filho lá do céu para salvar você e eu. Então, o que a gente faz não é nada comparado com o que Deus fez por você e eu. Rapaz, então a gente começou assim e os jovens ficaram muito animados. O México, quer dizer, o mexicano, Deus treina os mexicanos de uma maneira impressionante, né? A fronteira do México com os Estados Unidos é lá embaixo, né? Texas e Califórnia e Arizona. E, por ano, milhões de mexicanos passam por Estados Unidos. Eles são, assim, muito expert. Passa por a fronteira sem muita dificuldade. Claro que existe dificuldade. Não creia que não existe nenhuma dificuldade, aí você vai se aventurar para querer passar a fronteira dos Estados Unidos por aí, não. Não venha, não, assim, desse jeito. Mas muitos desses jovens vêm para os Estados Unidos, ficam 2, 3 anos, ganham dinheiro, moram 50 pessoas em 2 quartos, e ganham dinheiro pra caramba. Aí volta para México, aí constrói uma casa para sua mãe, constrói uma casa grande para toda a família. Impressionante como eles fazem isso. Aí eu comentei isso com eles e eu falei para eles, olha, vocês mexicanos estão sendo preparados para serem missionários no mundo, porque vocês podem ir a qualquer lugar, atravessar qualquer fronteira. Se vocês passam a fronteira dos Estados Unidos, rapaz, você pode ir para qualquer fronteira. Eu falei, será que alguém de vocês não quer ir para a Coreia do Norte? Passar por aquela fronteira difícil? Lágrimas. Porque realmente Deus está querendo usar esses jovens de hoje, porque esses jovens estão desprendidos. Nós, um pouco adultos, né, já na idade da terceira idade, avançando, né, Patrícia? A gente já está quase chegando na terceira idade, né? Então, nós não estamos muito conformizados, moldeados com as coisas que nós temos e nós fazemos. Mas os jovens de hoje, vocês que estão aí são todos jovens. Nos meus olhos, olha só, tanta juventude, que joia. Nós não estamos amarrados para nada. Quer dizer, muitos jovens hoje estão dizendo, eu quero dar minha vida para Jesus. Não importa se eu vou morrer. E nós já escutamos várias histórias de jovens que foram martirizados, mortos. Literalmente, nesse ano de 2020 para cá que a gente está vivendo, tem mártir ainda. Jovens que se desprenderam do mundo, das coisas, se desprenderam do iPhone, se desprenderam de Netflix, se desprenderam, sei lá, de tudo isso, e estão saindo. É impressionante. E tem jovens no Ação Curumim que estão dando sua segunda-feira, horário prime, né? Nesse horário de novela, horário de futebol. Não tem futebol na segunda. A não ser que seja a Premier League. Ok. Mas vocês estão dedicando o seu tempo para compartilhar, para escutar e para aprender. Isso, eu acho que não vem só porque a gente quer. Só porque um Denis velho ir lá começar a ação. Não tem isso, não. Se vocês não têm esse coração de seguir, de querer aprender, de se dedicarem a isso, não existe isso. Se Denis abriu essa escola aí, ninguém entra nessa escola. A gente não estaria fazendo isso aqui. Estamos fazendo isso porque vocês estão participando. Deus está cultivando nesse mundo jovens, homens, mulheres, para participar na seara dele. Muita gente fala que a igreja já está assim, a igreja está podre, essa igreja não vale, a igreja presbiteriana não quer fazer nada, mas a minha igreja não faz missões. A gente fica só reclamando, né? Mas olha, Deus está fazendo o seu trabalho. Então, a pergunta que a gente quer começar é, quem faz missões? Quem faz missões? Meu irmão Castro Santos, faz tempo que você está... Tudo bom, senhor?
Abre seu microfone ali, ô Castro. Ô, rapaz, quanto tempo, meu Que amigo. joia ver você. Olha esse jovem aí, ó. Esse é o jovem que Deus está usando certo. Obrigado. Pois é, quando eu vi seu nome na lista, eu disse, eu não posso perder essa aula com esse grande homem. Que isso, meu. Então quer dizer que quando não tem um Josué, você não entra? Você não pode fazer assim não, viu? Não, né, grande homem, eu estou falando não tá como é que diz assim? Ô, Jesus, meu Deus do céu. Não, não, eu te peguei aí na surpresa. Tranquilo, tranquilo. Calma, calma. Eu Então, sempre falo nas minhas palestras da humildade, da sua humildade, quando eu converso, eu disse o seguinte, assim, se vocês conhecessem as pessoas que eu já conheci, vocês não fariam e não diriam o que estão dizendo hoje. Porque aí eu falei das pessoas, quando eu vi esse homem deitado no colchonete, numa sala quente, Imperatriz, aquilo me impactou. isso não foi nada. O Denis falou que aquele lugar era o melhor que ele conseguiu. Então, se me deram o melhor de Imperatriz, então, glória a Deus. Obrigado. Foi, tá bom, meu pastor. Eu quero estar aqui ouvindo aqui sua plenária. Não, é joia. Obrigado, viu? Obrigado pela honra de poder estar junto com você mais uma vez. Obrigado. Gente, então, a pergunta é: quem é que faz missões? É você? É a igreja? É a missão, a denominação? Quem é que faz missões? Pergunta simples. Pode responder. É interativo. Vamos ver. 1, 2 pessoas. Quem é que faz missões? Olha, ecoou aí. Quem faz missões somos nós, né? Amém. Eu sou um missionário de Deus que tem que levar a palavra dele. Amém. Ok. Mais alguém? Olha, pode dar a resposta diferente. Aqui a gente está aprendendo, viu? Eu acredito que nós somos os missionários, né? Nós temos que levar o evangelho, a palavra de Deus, porque se nós não evangelizar, quem vai, né? Se todo mundo ficar esperando pelo outro, temos que fazer a nossa parte, fazer o ID, é bíblico, Deus nos manda evangelizar. Amém. Ok. Mais uma pessoa. Tem que fazer missão, né? Então, parte de cada ser humano que serve a Jesus Cristo fazer, porque somos testemunha. Então, cada Amém. um cristão tem que fazer missão. Ok. Ok, muito bom. Agora, vou repetir a pergunta, tá? Quem faz missões? Se eu estou repetindo a pergunta, quer dizer que eu não ouvi a resposta, né? Todos vocês que falaram que nós somos os missionários e nós fazemos missões, não está completamente errado. Não estou dizendo que você está errado. Essa é a percepção que até hoje nós usamos, sentimos, levamos e aprendemos. Não está errado. Mas quando olhamos na perspectiva divina, não perspectiva humana, perspectiva divina, desde o ponto eterno, não o tempo da fração temporal em que nós estamos vivendo. Se nós vemos na perspectiva divina da parte do eterno, quer dizer, perspectiva eterna divina, quer dizer, aos olhos de Deus, Deus olhando. Se a gente fica falando assim, na frente de Deus, Deus, eu faço missões. Você me mandou fazer, então eu estou fazendo missões. Se eu sou Deus, eu vou dar um tapa em você. Porque eu vou falar assim, Deus vai falar, peraí, eu estou fazendo o trabalho e eu estou deixando você ser meu cooperador. O problema está aí. É que eu estou deixando você fazer e eu não estou fazendo nada. Mas eu estou só limpando a sua bagunça depois. Eu creio que Deus deveria estar falando isso para a gente. Hoje, 2023, enquanto nós, seres humanos, estamos mais empenhados em fazer missões
da perspectiva humana e não da perspectiva do eterno. Isso é muito importante. Hoje nós queremos falar sobre isso. Por isso, eu não estou dizendo que ninguém, você está errado, você está certo, mas é que a gente precisa aprender a se involucrar em missões a partir do ponto de vista da perspectiva eterna, não humana ou temporal, ok? Por que isso é importante? Quando nós estamos fazendo missões, estamos envolvidos, estamos trabalhando, estamos sendo enviados, estamos participando em missões, se nós temos uma perspectiva humana, quem é o centro de todas as atividades? Se torna eu. Eu sou o centro das atividades. Eu, o centro das atividades. A minha agência missionária, o centro das atividades. A minha igreja, o centro das atividades. A minha denominação, o centro das atividades. É por isso que hoje nós temos muitas divisões. Eu estava lendo alguns relatórios, depois eu vou passar um link para vocês. Gordon Conwell, da Christianity, Danny sabe muito bem isso, eles fizeram uma nova pesquisa alguns anos atrás, e nessa pesquisa eles estão falando de algumas coisas. E o que eles mais falaram é que o Global North, the Church of the Global North, it's becoming smaller. Estou falando em inglês, desculpe. Que a igreja do Global Norte está ficando menor e a igreja do Global Sul. Eles falam assim, então do hemisfério norte e hemisfério sul. Eles estão dividindo, então, a igreja do hemisfério sul e a igreja do hemisfério norte. Essa divisão veio alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, começou essa mentalidade. Por quê? Porque eles tinham umas perspectivas de que quem faz missões somos nós. É a igreja, nós somos as pessoas que fazem missões. Não está errado, de novo, não está errado. Mas isso está certo somente quando nós olhamos com a perspectiva humana e temporal. Então, nós estamos fazendo, nós estamos investindo, nós estamos levando missionários, nós estamos enviando. Então, as estatísticas que nós vemos é porque o ser humano se tornou o centro de todas as atividades. Quem sou eu para estar criticando essas coisas, né? Eu não sou nada. Mas quando você olha e divide essas coisas como um laser, sabe? E a Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz, que é como uma espada de 2 gumes, né? Que pode cortar até o espírito, né? Alma e espírito. É muito, muito delicado essa situação, mas se nós não vemos ela com os olhos eternos de Deus Pai, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer algo realmente missionário com o coração de Deus. Tá. Quem faz missões? Vamos pôr desse jeito. Não somos nós que estamos fazendo missões. Quem faz missões é Deus. Deus eterno já preparou tudo isso desde a eternidade para que nós, em algum tempo, dentro desse tempo que é A até o Z, né, o A a B, existe um tempo nessa história que Deus criou. Quando Deus, antes de criar o universo, ele não estava no tempo, né? Ele estava fora do tempo, ele estava no eterno. A eternidade não existe tempo na eternidade. Mas Deus criou um tempo. E esse tempo começou quando Deus falou, haja luz. Certo? E esse tempo, quando vai indo, a gente sabe que vai chegar num fim, esse tempo que Deus falou, haja luz. Quando termina esse tempo? Quando Jesus retorna e nós somos levados para toda a eternidade. Então, nós que estamos vivendo nesse tempo, nós vamos ser levados para aquele outro tempo eterno, onde não vai ter mais fim. Então, é eterno. Enquanto a gente não está lá, nós estamos vivendo aqui, nesse espaço temporal. Quando começou o mundo, a criação, e vai acabar esse mundo com o juízo final,
Eu não quero entrar nesses detalhes teológicos agora, tá? Porque aí, mas os milênios, e depois Jesus vem, não vem, já veio, já vai voltar, já veio 3 vezes, mas não quero, assim, confundir as suas cabeças, ou a minha, falando dessas coisas. Não. Escatologia é outra coisa. Mas a gente sabe que escatos significa fim. E o mundo vai chegar ao fim. E é por isso que a gente usa muito esse versículo em Mateus 24:14, que Jesus falou: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus mesmo falou que o fim vai chegar. Quando chega? Quando todo mundo vai ouvir o evangelho pregado, o evangelho do reino, ele falou. Evangelho do reino. É importante isso, porque a gente vai estar discutindo isso daqui a pouco. E quando esse evangelho do reino é pregado, como testemunho a todas as nações. Todas as nações, ali, claro, a gente sabe que se refere a não só a países, mas às etnias diferentes que existem nesses países. Como no Brasil, existem 340 etnias diferentes, entre mais ou menos. Fora as etnias que moram aqui, que são os indígenas que já estavam aqui no Brasil, então a gente tem que ver também as outras etnias que moram no Brasil, como coreano, japonês, chinês, alemão, muitas etnias no Brasil, certo? A gente fala que somos brasileiros, mas somos diferentes. Então, a todas essas etnias, nós temos que levar o evangelho não só pregado, mas também testemunhado. É por isso que Jesus falou que quando o poder do Espírito Santo descer em vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ok, então, se Deus faz missões, quem somos nós? Alguém já comentou aqui, eu acho que eu vi alguns comentários aqui. Bom, tá meio difícil de ver todos os comentários, mas Deus, no eterno, ele já providenciou isso e ele nos chamou como colaboradores. Quer dizer, a gente podia fazer algo para Deus, por Deus? É impossível, nós somos seres humanos. Seres humanos não têm habilidade para fazer isso. Agora, sabe quem pode fazer isso? Aí que está o segredo. O ser humano não pode fazer nada, porque desde o pecado, quando entrou, nós estamos mortos, estamos divididos, estamos separados. E aí, quando estamos separados de Deus, a morte veio a nós, e nós não podemos fazer nada. O morto não pode fazer nada. Então, morto espiritualmente, nós não podemos fazer nada. O que Deus fez em nós? Mandou seu único filho Jesus, para que através dele, nós possamos viver. Quer dizer, o evangelho dá vida aos mortos. Se nós estávamos mortos em pecado, Deus ainda, por isso Romanos, em Paulo fala em Romanos, que nós ainda quando éramos pecadores, quando ainda nós estávamos mortos no pecado, Deus confirmou o seu amor, mandando seu único filho para que nós possamos ser salvos do pecado, da morte para a vida. Agora, a gente vai entrar num assunto muito, muito delicado. Eu comecei falando que existe 2 tipos de fazer missões, né? Missões na perspectiva humana e na perspectiva divina. O que vocês acham que está acontecendo no mundo? Esse mundo missionário atual. Alguns de vocês que me acompanham, e a gente faz alguns encontros, sabem talvez do que eu estou falando, né? Porque no mundo existem muitas igrejas, muitas denominações. Ok, vamos fazer uma pergunta aqui. Quantas denominações existem no mundo hoje? Quantas denominações existem no mundo hoje? Chuta aí. Denominação quer dizer igreja presbiteriano, batista, assembleiano, metodista, sem contar os heréticos, né? Alguém chuta? 3.000. 3.000 denominações no Brasil? No Brasil, 9.200. Ok. Quem dá mais?
Só mais uma Eu pessoa, por causa de tempo. Eu não faço a mínima ideia, mas eu acredito que seja muito maior do que 3 mil. Obrigado, Tipo, Cláudia. muito É. mesmo. Ok. Jéssica falou mais de 30 mil. Ok. Jéssica, você chegou mais perto do que qualquer outra pessoa. Mas vamos colocar um pouquinho mais ali. Só mais uma pessoa. Vamos lá, chuta bem aí. É pênalti, vamos, chuta bem. 50 mil, Ok. Quem falou isso? Cláudia. Cláudia. Ah, você falou muito mais e aí chutou alto, né? Tá bom. Olha, disse que em 2025 vamos chegar a 49 mil. Quer dizer, ainda não chegamos nesse número. Agora, no mundo, existe mais ou menos 45 mil denominações diferentes. 45 mil denominações diferentes. E isso, a gente está falando de denominações protestantes. Não estamos falando setarianas, não estamos falando igrejas católicas, que a igreja católica tem divisão também. Mas olha, em 1900, na virada do século, em 1900, havia 2.000 denominações no mundo inteiro. 2.000 denominações. Hoje, 2023, existem mais ou menos 45 mil denominações no mundo. Em menos de 150 anos, bom, 123 anos mais ou menos, quanto, né? Muitas denominações. Pergunta, Jesus criou quantas denominações? Nenhuma. Nenhuma? Ok. Oh, Castro, obrigado pela, assim, ele nos lembrou. Aqueles que estão registrados e aqueles que não estão registrados. Meu Deus, você colocou assim, né? O pingo ali na água, bem calma aí. Estamos falando de igrejas que são registradas. Por isso, dá para fazer um levantamento. Se não está registrado, não dá. Então, irmãos, realmente, estamos falando de denominações cadastradas, tá? Acho que só no Brasil deve ter uns 20 mil que não são cadastrados. Só no Brasil. Denominação. É evangélica, mas não é cadastrada, porque criou sua denominação. Cada pastor com sua denominação. Na África deve ter mais de 20 mil denominações, porque cada pastor recebe uma visão e ele cria uma denominação. E muitas dessas denominações, quando são criadas, uma ou duas igrejas, mas é uma igreja internacional, não sei de onde. Todos são internacionais. Eu acho que todo mundo quer ir para todo mundo. É legal, né? É muito bom. Mas, entre as 45 mil denominações que existem hoje, que tipo de obra missionária eles estão fazendo? Às vezes, isso é muito deprimente, porque a gente vê tantas denominações no mundo, 45 mil denominações no mundo para 230 países. Bom, 250 países, alguns vão aparecer daqui a pouco, assim, né? 250 países no mundo, 50 mil denominações. Tipo 200 denominações por cada país, fazendo a matemática. É muita denominação, não acha? É muita denominação. E quantos povos ainda não têm igreja, em comparação? Mais de 7 mil povos não têm igreja. Quer dizer, sabe por que eles não estão fazendo missões? Então, a gente volta para aquela pergunta, quem faz missões? Se nós, com tanta capacidade, com tanta igreja, com tanta denominação, não podemos dar conta de alcançar 7 mil povos que ainda não têm igreja, entre as 16 mil que são catalogadas pela, assim, a gente vê Joshua Project, Projeto Josué, não é meu projeto, só tem o nome Joshua, né, Projeto Joshua, que faz catálogos
cataloga os povos não alcançados e alcançados, aqueles que estão em progresso e tudo mais. Pode entrar depois, acho que é net. Mas tantos povos que não têm presença evangélica e tantas denominações, tantas igrejas. Agora, se fala em igrejas, deixa eu ver aqui, tem uma outra. Se falamos em igrejas, existem mais de 730 milhões de igrejas. 730 milhões de igrejas no mundo. Uau! São coisas assim que não dá nem para entender, né? 730 milhões. De novo, Castro, são aquelas que estão, de alguma maneira, catalogadas, por isso estão aparecendo no radar. Tem muitas igrejas que não estão catalogadas, né? Que não pode nem chamar de igreja, ou nem pode falar que é igreja, porque senão vocês estão sendo perseguidos. Igrejas no Irã, Arábia Saudita, a Coreia do Norte, né? Algumas comunidades em Colômbia, você não pode começar a igreja porque você é apedrejado, estão matando gente aí na Colômbia porque estão querendo fazer igreja nas comunidades indígenas. E tudo isso tem apoio das Nações Unidas, né? Porque eles precisam preservar a cultura deles, e a igreja vai destruir a cultura deles. Existem desafios, mas o tamanho da força da igreja de hoje, que está, ou que pode participar no mundo missionário, nesse projeto, desse processo missionário, é grande. Então, a gente volta de novo para essa pergunta: quem faz missões? Se Deus está fazendo missões, e há tantas igrejas, por que Deus não usa assim? Se Deus usa um missionário de cada igreja, a gente não precisa mais nem buscar missionário. Mais uma notícia deprimente. Eu estou com todos os papéis aqui. Dinheiro. No mundo missionário hoje. Como a gente usa dinheiro? Aonde vai seu dinheiro? O dinheiro que a gente faz para missões. Olha, uma coisa eu posso falar para vocês, com certeza. Esse dinheiro não está chegando no Denis. Porque o Denis está trabalhando aqui nos Estados Unidos para ganhar o dinheiro aí, para poder trabalhar. Não é fácil vida de missionário, né? Eu não sei que tipo de trabalho o Denis está fazendo esses dias aí, mas eu sei que ele já fez taxista, Uber, Lyft, de todas as coisas para alimentar a família, mas também para juntar dinheiro para fazer missões. Eu estou aqui à mercê dos meus filhos. Graças a Deus, meus filhos já estão trabalhando. Então, eu estou aqui na minha salinha, obrigado para os meus filhos, assim, eu não preciso trabalhar no mundo, porque aí já alguém em casa está trabalhando para nos sustentar como missionários. Para mim não está chegando esse dinheiro. Mas é muito dinheiro que a igreja usa. Nessa época, de julho até setembro, 3 meses só. A igreja americana gasta quase, se não me engano, $800 milhões. Eu preciso ver esse dado certinho, mas mais ou menos, me corrige, Denis, aí se eu estou errado, mas quase $1 bilhão as igrejas norte-americanas usam em um ano para enviar missionários de curta temporada. Quer dizer, para um grupo de jovens viajarem a outro país para ter experiência. De novo, eu não estou contra isso, viu? Eu não estou falando que eu estou contra isso. Mas aonde é que nosso dinheiro que a igreja faz oferta está indo? Se nós temos tantas igrejas, tantas denominações, com tanto dinheiro, e nós fazemos missões, deveríamos ter acabado, já faz tempo. Uns 20 anos atrás, já deveríamos ter acabado a obra missionária. Mas o problema está aí.
se nós fazemos missões, nós nunca vamos terminar a tarefa que nos foi dado. Porque o nosso coração está inclinado não para Deus. O nosso coração está inclinado para mim. Para que eu seja famoso, para que eu tenha as coisas, para que eu seja levantado. E, meu amigo Castro, obrigado por me dar essa referência, mas vamos ficar nessa humildade todos nós, tá bom? Nós não somos nada sem Deus. Se Ele não nos levantar, nós não podemos fazer nada. Se Ele não nos acompanhar, nós não podemos fazer nada. Se Ele não dar condição, não seja financeira, ou tempo, ou família, ou inclusive abrindo portas para entrar em lugares, nós não podemos fazer nada. Então, a minha oração é quando eu estou viajando, eu não estou viajando porque eu tenho dinheiro. As pessoas ficam pensando, oi, Josué, vamos chamar o Josué. Josué tem dinheiro. Na verdade, não tenho. Mas como é que você viaja? Tantos lugares, todo mês, todo ano. Por quê? Deus manda, eu vou. Manda ir, também manda dinheiro. Aí eu oro. Deus, é para ir? Então, manda dinheiro. Aí alguém manda dinheiro para comprar passagem. É incrível, meu. Gente, parece até mentira. Mas se nós não temos essa fé de que Ele está fazendo missões, então, vai lá, pede para seu pai que tem uma loja aí, pede para seu irmão, sei lá, um empresário na igreja que ele vai dar dinheiro. Até quando ele vai dar dinheiro? Vai ser difícil. Mas quem é que tem o dinheiro? Se nós somos missionários realmente, missionários de Deus, nós temos que pedir para ele, porque é trabalho dele. Deus, você que está fazendo missões. Então, esse é o trabalho. Se você quer que eu vá, então anda. Tá vendo? Parece arrogante, egoísta, parece um pouco assim, sarcástico ou até narcisista, mas não. Isso é a pura verdade bíblica. Porque se ele faz, ele vai te capacitar, não é? Se ele faz, ele vai te dar a condição, não é? Se ele faz, ele vai terminar o que ele começou. Está cheio na Bíblia o que Deus prometeu e Deus está fazendo. Independente do que eu posso ou quero. Ele está fazendo. E esse é o Deus que eu confio, e esse é o Deus de missões. Então, se confiamos em que Ele está fazendo, então deixa Ele fazer. Outra coisa que a gente precisa mudar um pouco, não só das perspectivas, mas também é de querer ser o centro. Porque se nós somos centralizadores, então a gente vai deixar Deus de lado. Então, é o meu plano, é minha estratégia, é minha igreja, é o dinheiro que eu tenho, é a minha visão. E aí já dá tudo errado. Porque se é a minha visão, já estou centralizando tudo. Mas se é a visão de Deus, é o dinheiro dele, é o caminho dele, é o lugar onde ele vai mandar. E é ele que vai estar conosco. Olha, não é que você tem poder, mas tem poder sim, sabe? Como? Deixa Deus ser Deus. Esse é o único poder que ele deu para a gente. Se a gente deixa Deus, eu não posso. Você é Deus. Então, me ajude aí. Faça e usa-me. Nossa, a gente até canta, né? Só que muitas vezes a gente não faz. Deixa ele ser Deus. Quando ele é Deus na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na missão aonde você está envolvida, então ele vai fazer. E nós vamos estar coparticipando da obra que ele está fazendo, e a única coisa que ele quer que nós façamos quando ele está fazendo é a nossa reação de amazing, nossa reação de uau, nossa reação de dizer, você é o cara, Deus, obrigado, sabia que você iria fazer assim. Então nós lemos na Bíblia inteira de pessoas que são chamados por Deus, que no final falam para Deus, você é Deus. É por isso que eu sigo você. Então, essa atitude vai mudar a maneira como nós estamos envolvidos em missões. Então, quem faz missões? Deus faz missões. Então, se ele faz missões, ele nos leva aos lugares aonde ele quer que eu, você
cada um de nós com temperamentos diferentes, atitudes diferentes, personalidades diferentes, cultura diferente, aprendizagens diferentes, todos ele vai usar. E de alguma maneira, ele vai orquestrar todos nós para aquele grande caminho que ele chama missão. Não existe palavra missão na Bíblia. Mas como é que a gente sabe isso? Porque isso é o que Deus começou a fazer quando nós pecamos. Quer dizer, quando Adão e Eva pecou. Aí ele já começou a missão dele. Qual que é? De salvar as pessoas. Então, quem salva as pessoas? Se a gente fala, eu faço missões, é como se eu estivesse dizendo, eu salvo as pessoas. Vamos mudar isso. Eu faço missões? Não. Deus faz missões. E quando Deus faz missões, me usa para que a salvação dele seja explicada, seja mostrada, seja manifestada através da minha vida para essas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma vida de testemunho. Está bem claro, né? Jesus falou, fica aqui em Jerusalém. Eu vou mandar o poder, que é o Espírito Santo. E quando vocês vão receber o Espírito Santo, vão receber poder. Rapaz, esse poder, eu creio que nós temos esse poder, amém? Você e eu, nós temos esse poder. E não é dinheiro, não é conhecer alguém. É poder através da palavra de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo. E com esse poder, Jesus falou, e sereis minhas testemunhas. O poder dado a nós é para que nós sejamos testemunhas. Agora, eu sei que é 1 hora hoje. Talvez se eu passar um pouco, fica tranquilo, porque eu vou passar um pouco, porque eu estou pensando que talvez amanhã vai passar um furacão por aqui. E vai passar por cima de Tampa, onde Denis está, e nós estamos a 1h30 de onde Denis está, então parece que o furacão vai passar por aqui. Amanhã de manhã eu já tenho que colocar algumas madeiras aí nas janelas. Qualquer coisa eu vou aparecer na sua casa. Ah, então vem. Mas eu vou fugir para a sua casa, porque ali vai estar menos. Aqui diz que vai estar mais. A gente se encontra. E já estamos sendo avisados para quem está mais perto do Golfo, nas águas, para fugir, né? A gente está a uns 40 milhas, então nós não temos tanto problema como as pessoas que estão lá. Bom, de qualquer maneira, quando nós deixamos o centralismo humano de lado e Deus ocupa esse lugar, então, muito simples, Deus está fazendo missões através da minha vida. E Ele está permitindo que eu seja um testemunho vivo daquilo que Ele fez na minha vida, através do Evangelho. Portanto, o Evangelho é a peça central de qualquer missão. Amém? De acordo? O Evangelho tem que ser a peça central de qualquer Evangelho. Não de qualquer Evangelho, do Evangelho. Por que eu falo de qualquer Evangelho? Olha, nós temos tantas divisões da igreja e denominações, né? 45 mil denominações não é pouco, é muito. Agora, o que 45 mil denominações estão pregando? Esse é meu ponto. Esse é o grande desafio de hoje. Porque muitas das denominações não estão pregando o evangelho, estão pregando doutrina. O que é isso? Eu sei que aqui nós estamos representados por várias denominações. Já vi que tem Evangelho Pleno, a Assembleia de Deus, tem Adventistas, Batistas, Presbiterianos, a Pentecostal. Todas as pessoas estão aqui representando uma denominação. Agora, é errado estar numa denominação? Eu creio que não. Deus permitiu essas denominações. Mas o que é errado é se essa denominação, em vez de viver o testemunho do evangelho que tem, aí começa a pregar, não o evangelho, mas começa a pregar doutrina, aí então a gente não está mais participando em missões. Por que eu estou falando isso? O que é doutrina? Doutrina, a gente cria doutrina diferente de acordo com a denominação, porque nós queremos criar. Assim, se você é uma empresa, digamos, você precisa de um estatuto para funcionar, né? E dentro desse estatuto, você tem que criar um estatuto
de regimento interno. O que é um regimento interno? A minha empresa funciona dessa maneira, ou a minha associação funciona dessa maneira. Então, esse regimento interno, imagina, é como se fosse a doutrina da igreja, porque a igreja, nós cremos nisso e a nossa igreja funciona dessa maneira. Então, dentro da doutrina, como um regimento interno que a igreja vai adotando, o pastor, o líder, ou aquela pessoa vai estar colocando dentro da doutrina, digamos, coisas assim. As mulheres não vão cortar cabelo. Aí, quem cortou cabelo dessas mulheres aí? Olha, Patrícia tá com o cabelo bem curto, hein? Agora, você já não tá mais na minha denominação, não. Fora. Fora da minha denominação. E aquela moça que está com câncer e perdeu todo o cabelo, já não pode mais nessa igreja? Doutrina é bom para seguir, sim, mas ela não pode reger a vida quando nós estamos vivendo o evangelho. Então, se você coloca a doutrina acima do evangelho, então nós estamos criando outra coisa, não é mais evangelho. Imagina, aquela pessoa que cresceu nessa denominação, que tem uma doutrina que é mais forte que a palavra de Deus, que o evangelho, sai como missionário. Essa pessoa missionária vai estar reproduzindo, né? Vai estar reproduzindo a sua denominação, a sua igreja, naquele lugar aonde ele foi enviado. Tipo, se eu sou dessa denominação, aonde mulher não pode usar calça, mulher não pode usar calça, e saia tem que estar, digamos, até o tornozelo, não pode nem subir no joelho. Valga-me Deus. Se subir no joelho, já está excomunicada. Tem denominação assim? Tem. Tem denominação. Aí no México, eu estava em várias igrejas, e as mulheres têm o véu, certo? No Brasil, eu vi muito disso na igreja católica e na igreja congregacional. Lá em Goiânia Inglesa, muitas igrejas, as mulheres usam o véu. É doutrina? Peraí. Mas na Bíblia, Paulo não falou para as igrejas ali de Corinto e outros lugares para que as mulheres devem cobrir suas cabeças? Então elas vão obedecendo, estão cobrindo a cabeça. O que eu posso dizer, né? Algumas igrejas adotam coisas culturais na época e transmitem para a vida atual. Então, às vezes, a denominação adota práticas bíblicas, literalmente, e não entendem, tipo, culturalmente, não entendem, não estão interpretando à luz da teologia bíblica. Puxa, outra palavra, desculpe. Na teologia bíblica, não era esse assunto que eu quero tocar. Mas, porque a gente não tem uma interpretação sadia das ações da Bíblia, que alguns são princípios que não podem mudar, mas alguns são culturais, que só naquela cultura se fazia. Então, imagina, eu estou indo lá entre os Yanomamis, ali na floresta entre Brasil e Venezuela. E eu sou um missionário daquela denominação que as mulheres têm que usar o véu. Aí, claro, os homens têm que usar terno e gravata, né? Não dá sem usar. Principalmente se você é um líder da igreja ou você vai pregar. Então, tem que estar terno e gravata. Aí, o Yanomami nunca usou roupa assim, né? Muito menos um véu aí. As mulheres têm suas pinturas e as acupunturas, né, que eles fazem. E o homem vem o cocar nos braços, cocar e a roupa típica dele, né? Um cordãozinho que amarra tudo. Tudo que está solto é amarrado, então ele está vestido. Muito joia, né? Mas aí eu chego lá porque eu sou da denominação de Deus. E homem não pode estar assim. Tem que estar coberto, assim, né? Manga comprida, terno, gravata. Aí cocar não pode. Tem? Tem. Eu já entrei em lugares assim que alguns missionários antigos chegaram lá e falaram a sua pintura é do diabo. Então, Denis e eu, a gente está lascado, porque a gente vai ensinando. Me pinta também, né? Eu vou lá, uso cocares e tudo. Então, a gente é diabólico, então. Mas é uma luta constante, viu?
de ver tanta diversidade que pode ser usado de uma maneira contextualizada, mas a gente vê que como nós não estamos com mente aberta, coração aberto, e porque estamos fazendo missões centralizadas com uma perspectiva humana, a gente não consegue enxergar o que Deus está vendo. Porque Deus, antes do cara ter terno, gravata, camisas, calça ou véu, antes de todas essas práticas culturais, Deus já ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa do jeito que essa pessoa é. Deus amou você do jeito que você é, antes de você chegar a conhecer Cristo. Se não fosse assim, ninguém aqui nesse quadro, ninguém teria a possibilidade de chegar a Cristo. Não temos como, né? Porque nós somos mortos. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só para nós, é para todas as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o evangelho que nós devemos levar nesse mundo que está tão diversificado, tanta religião, e ainda mais nós que somos evangélicos protestantes, estamos mais divididos do que nunca. Está difícil levar esse evangelho, viu? Esse evangelho está tão dividido que hoje a gente, se não toma cuidado, nós vamos estar criando, dentro do contexto onde nós vamos levar o evangelho, criando uma coisa um fenômeno, né, hoje, que a gente chama liberalismo religioso. Já existiu muito tempo atrás, desde a Revolução Industrial, e entrou a teologia liberal, mas hoje nós estamos no liberalismo religioso. Toda religião está ok. Todo caminho é ok. Hoje estamos adotando, igrejas hoje estão adotando a cultura, e estão deixando a cultura ser a doutrina da igreja. Está vendo como isso foi perigoso? Ficar crendo mais na doutrina do que na palavra. Então, o que nós mais estamos confiando hoje é que a cultura pode mudar a gente, e nós devemos estar afinados com a mudança das culturas, porque isso aí faz uma religião perfeita, uma religião completa. Não sei se você já ouviu isso, mas aqui nos Estados Unidos está acontecendo isso demais. Se você entra numa igreja onde o pastor não pode casar, digamos, um casal gay ou lésbica, assim, então esse pastor pode ir preso. Aí Deus dá sabedoria, né? Aí eu falo assim, ó, eu vou lá e pego o Covid de alguém. Aí eu falo, eu tô com Covid. Aí não tem nenhum casal, seja gay, lésbica ou qualquer um, que quer chegar e fazer casamento. Então, o Covid também é bom, viu? É bom sempre ter alguém por aí que tem Covid. Porque o Covid de hoje não mata. Isso que passa como um resfriado. Então, irmão, alguém na igreja tem Covid? Chega lá, dá um abraço, dá um beijo aí, já pegou Covid. Para não mentir, né? Porque se você vai mentir, que pastor você é? Né? Mas eu estou disposto a ser drástico para não estar conforme com o tempo de hoje. O que Paulo estava falando em Romanos capítulo 12? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Mas a gente, a todas as custas, nós devemos não conformar. A gente fica se conformando com o que está passando no mundo. E até o evangelho hoje está sendo distorcido. Algum tempo atrás, uns 15 anos atrás, começou uma nova onda de evangelho. Eu estou falando de evangelho, essa igreja mundial, essa igreja que hoje conhecemos, essa igreja que está lá. Né? 45 mil denominações. Muitos deles já não têm mais evangelho. Porque o evangelho deles ou é social, ou é corrompida, ou é humanística, ou ela é
Eu queria usar uma palavra, mas amanhã vou usar isso. Hoje eu uso, amanhã explico. Contextualizado. Evangelho contextualizado. A gente usou muito essa palavra. Eu ainda creio que o evangelho deve ser contextualizado a diferentes culturas. Mas nesse processo de contextualizar o evangelho, Denis e eu, a gente vai lá e ensina a contextualização do evangelho. Mas a gente peca um pouco se a gente não aprende direito, né? Porque o evangelho é o evangelho. A gente não pode mudar o evangelho. O que precisa ser contextualizado é a metodologia de levar o evangelho para cada cultura que é diferente. Então, eu preciso me aculturar para levar um evangelho que não pode ser mudado. Se a gente começa a mudar o evangelho dizendo que a gente está contextualizando, aí já não é mais evangelho. Um exemplo bem claro disso aí é, quando eu estava estudando, eu fui numa escola bem prestigiada ali em Pasadena, Califórnia, e meu professor de contextualização, ela era professora, ela veio da África, né? E um dia ela trouxe um quadro e colocou um Jesus negro na cruz. E ela falou assim, ela afirmou, ela nem perguntou para a gente analisar ou fazer pergunta. Ela falou, ela afirmou, isto é contextualização. Claro, para mim isso não é contextualização. Para mim isso é deturpação da verdade bíblica. Porque Jesus, o Filho de Deus, podia ter vindo como um negro, ou como um coreano, ou como um indígena. Eu não faço questão disso, porque Deus podia. Mas a promessa de Deus, na palavra que ele mandou para nós, afirma que a semente de quem? De Sete, que passou para Abraão e vai passar por Davi. E essa semente da mulher é que vai ser, ok? O Redentor, né? Então, o rei vai nascer na linhagem dos judeus. Então, eu sei, lendo a Bíblia, que Jesus é um judeu. Nasceu como um judeu. Viveu como um judeu, morreu como um judeu. Ele nunca se virou... Jesus nunca se converteu num negro e semana que vem ele estava como um camaleão, né? Virou um chinês, depois virou um africano, depois virou um canadense, sei lá. Não, Jesus não é um camaleão. A verdade bíblica, a escritura não pode ser um camaleão. Se a gente entende contextualização como se fosse camaleão, a gente está errado. Então, muitas pessoas predecessores a nós, quando eles começaram a fazer contextualização, a gente entendeu como se nós deveríamos estar mudando um pouco o formato do evangelho para que eles possam entender como colocar um Jesus Cristo negro na cruz e dizer que ele é Jesus. Por isso estamos contextualizando. Agora, na África, que, digamos, os negros nunca mais eles vão sair daquele contexto e eles nunca vão conhecer outras pessoas. Talvez essa pessoa pensou assim. Mas hoje você pega a internet, você vai ver. Está tudo ali. É impossível fazer isso. E se a gente começa a pensar se isso é contextualização, a gente não está fiel à palavra de Deus. Hoje no mundo existem tantas igrejas, tantas denominações, tantos missionários. E por que o mundo ainda não está alcançado, então? A resposta é bem simples, é porque nós estamos fazendo missões centralizado humanamente. A igreja está centralizada humanamente. A igreja está muito centralizada no pastor da igreja. As denominações estão muito centralizadas nos projetos das missões. O projeto não é a missão, queridos. Se a gente coloca tanto dinheiro, esforço e tempo no projeto, mas ainda não faz o que Deus está querendo, então a gente não está fazendo missões de Deus. A gente só está fazendo algo que nós queremos, o que meu patrão quer, o que meu pastor quer, não o que Deus quer. O que Deus quer, com tantas denominações, igrejas e crentes, é que nós sejamos parte daquilo que Deus já está fazendo.
E se nós temos esse coração de querer ser parte daquilo que Deus está fazendo, ele não precisa 700 milhões de pessoas. Amém? Ele começou essa obra com 11 pessoas. Aí acrescentou mais um cara lá, né? De passo aí, quando estava indo para Damasco. Aí, não, eu quero você, cara, porque você é um cara que é decidido. É muito decidido. Eu gosto de pessoas decididas. Então, vou pegar você, porque você está decidido a matar cristão. Então, agora você tem que estar decidido para dar sua vida por minha causa. Pegou Saulo e converteu em Paulo. E ele começou esse trabalho, porque Deus escolheu ele e foi treinado por Jesus no deserto de Arábia Saudita, como o quê? Como um apóstolo para os gentios. Os 11 apóstolos não eram para apóstolos para os gentios, né? O apóstolo para os gentios é o apóstolo Paulo. Ele começa a fazer as viagens, e até hoje nós temos que dar agradecimento a Deus pela vida de Paulo, porque se não fosse por ele, nenhum de nós poderia estar aqui dizendo somos irmãos. Porque Deus escolheu ele para fazer a obra de quem? Não de Paulo, dele. Glória a Deus. Se uma pessoa obedeceu o coração de Deus e fez o que Deus queria, olha, esse é o maior missionário depois de Jesus. Aí nós, se podemos fazer um pouquinho pelo menos do que Paulo fez, em obediência, olha o que a gente pode fazer. Deus vai usar o Brasil. Algumas estatísticas que eu tenho aqui, eu comecei a falar do Global North e Global South, né? O que é isso? O hemisfério norte, na década de 1900, na virada, tinha 80% da população cristã estava no hemisfério norte. 80% da população cristã estava morando no hemisfério norte. Até o 2050, daqui uns 25 anos, a tendência é que está crescendo, e estão dizendo hoje os estudiosos que 80%, vai virar, 80% da população cristã vai estar morando no hemisfério sul. Ok? Hemisfério sul. Isso quer dizer que muitas igrejas no norte estão morrendo, e isso a gente pode ver, a decadência das igrejas religiosas, das igrejas protestantes no norte está caindo muito. Nesses lugares, impressionante como o islamismo avança, né? O Islã está avançando nesses países da Europa e nos Estados Unidos, e estão comprando as igrejas evangélicas centenárias, que têm 200, 300 anos. E estão colocando uma torre para convertê-lo em mosque. Isso está acontecendo em muitos lugares no mundo. Então, o crescimento islâmico, assim, da religião islã, é muito grande comparado em tempo, né? Nas últimas décadas, com a comparação do crescimento do cristianismo no hemisfério norte, tá? No hemisfério norte. Então, o que eles estão falando? No hemisfério sul, está crescendo. E a gente pode ver isso em todos os lugares. A gente pode ver que no hemisfério sul, a igreja está crescendo. Por isso, as denominações estão crescendo. Cada igreja, cada pastor cria uma denominação. Está crescendo. Fantástico, é bom. Só que nós não estamos caminhando junto. Nós não estamos na mesma trilha, nós não estamos na mesma rodovia, nós não estamos indo para a mesma direção. O problema é isso. Então, o hemisfério sul, que tem mais de 67% da quantidade de igrejas, da população cristã no mundo, 67% da população cristã no mundo mora no hemisfério sul agora. Agora, imagina, o hemisfério norte eram as igrejas que enviavam os missionários. Então, na década de 1900 para cá, deixa eu só ver aqui para não estar falando errado, né? Para não falar errado, tem que consultar. Desculpe aí. Tanta papelada por aqui. Tá aqui. De 1900 para cá,
Okay? No norte, enviava mais missionários do norte, né? O norte enviava mais missionários. Agora, de 1900 para cá, mais missionários estão sendo enviados da parte do sul, combinados juntos, do que do norte. Por exemplo, a gente fala que a igreja o país, ou a igreja que mais enviou missionários para fora é Estados Unidos. Isso, desde 1900, nunca mudou. Então, os Estados Unidos, na atualidade, eles têm 135 mil missionários enviados. Cadê o papel? Cadê o papel? Olha só, era tão importante que eu deixei tão guardado que eu perdi. Tá aqui. Papel. É bom ter papel. Estados Unidos, 135 mil missionários enviados. País, Estados Unidos. Coreia era o segundo, 27 mil. Coreia. Mas, Brasil, agora, né? Agora, Brasil envia 40 mil missionários. Isso aqui é de 2012, 2020. Olha, 3 anos só. Coreia enviou... Brasil enviou 40 mil missionários. Coreia do Sul, 35 mil missionários. Antes, Brasil tinha 25 mil e Coreia tinha 27 mil. Então, Coreia era segundo, Brasil era terceiro. Mas olha, agora. Brasil, 40 mil missionários. Coreia do Sul, 35 mil missionários. Então, primeiro lugar, Estados Unidos, 135 mil missionários. Brasil, segundo lugar, 40 mil missionários. Coreia do Sul, terceiro lugar, com 35 mil missionários. Filipinas, imagina, Filipinas, quarto lugar, com 25 mil missionários. Aleluia. Agora, vocês vão se assombrar. Quinto lugar, China. A China está em quinto lugar, com 15 mil missionários enviados. As igrejas que estão enviando, Estados Unidos, 135 mil missionários. É o país, por países, é o país que mais missionários recebe. Missionários de fora. Mais missionários recebe. É impressionante, né? Que países que mais missionário envia é porque tem evangelho, né? Mas mais pessoas enviam missionários para os Estados Unidos. Alguma coisa deve estar acontecendo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas a tendência missionária de hoje, por isso, no meu parecer, e esse é o grande desafio, não é para levar o evangelho aonde nunca foi ouvido. Não é para pregar o evangelho aonde o evangelho nunca foi pregado. Não é para levar Cristo, que dá vida aos mortos. Mas estamos usando a palavra missões e estamos nos envolvendo na obra missionária com perspectivas diferentes, com corações e intenções e motivações diferentes. Irmãos, é muita coisa, né? Pena que tudo isso aqui está em inglês. Eu posso mandar um link para vocês e aí você vai aprendendo um pouco de inglês, tá bom? Mas eu vou mandar para quem que eu mando? Para a Paty? Pode ser, pastor. Pode ser para ela. Tá bom. Então, eu mando para a Paty e Paty distribui para as pessoas traduzido, tá, Paty? Ela nem está aí. Ela foi no banheiro. Tá bom. Sem problemas. Queridos, perguntas até aqui. Estamos no horário agora, tá? Então, 15 minutos para perguntas. Vamos lá, pessoal. Pode ficar à vontade, tá?
fazer as perguntas, tirar as dúvidas. Pastor, é uma pergunta. Uhum. Diante dessa estatística que o senhor falou, de tantas denominações, eu fiquei pensando assim, né? O que nós que temos, né, que agora estamos com essa visão diferente, podemos fazer? O senhor acha que adianta nós orarmos para que, sei lá, Deus una, que haja menos denominações e que as que permanecerem estejam mais unidas? E, olha, pastor, eu congrego numa igreja há mais de 20 anos, e há 20 anos eu oro falando, Deus, faz com que a igreja onde eu esteja, né, seja uma igreja missionária. E isso não aconteceu, né? Mas, assim, eu continuo sendo cooperadora de Deus para missões. Então, duas perguntas. Até quando a gente deve ficar orando para que a nossa igreja, o nosso líder religioso, né, tenha visão missionária? E adianta nós orarmos para que Deus possa unir essas denominações para, né, estarmos aí cooperando com Deus na obra missionária. Amém. Olha, uma pergunta muito difícil, na verdade, né? Porque essa pergunta tem que ser reflexiva para mim mesmo. Então, se você está fazendo, faça essa pergunta para você mesmo. Eu vou fazer essa pergunta para mim mesmo também. Deus, adianta eu orar para que você mude o quadro ali? Então, eu creio que Deus vai responder assim. Eu não sei, tá? Mas eu creio que pode responder assim. Várias vezes na Bíblia, quando Jesus está falando com os discípulos, ele conta parábolas, e uma das parábolas é que o inimigo vem e semeia joio depois que os labradores foram semear. Aí, na hora que a planta estava crescendo, cresceu, muito bonito, mas também o joio, aquela planta, como chama, a peste, cresceu junto, né? Aí os obreiros falam assim, Senhor, a gente vai cortar todos esses aí, plantas daninhas que tá aí, tá certo? Deixa a gente pode, deixa comigo. Aí o Senhor fala, não, pera aí, não. Tranquilo, não faça isso, porque se você começar a fazer isso, vai poder danificar ou maltratar aquelas plantas boas. Porque realmente, se a gente quer fazer as coisas, o que vai acontecer? A gente vai atrapalhar o processo de crescimento das plantas. Mas o Senhor fala que no dia da colheita, os anjos, né, os obreiros de Deus, eles vão separar o trigo do joio. Essa separação, quem faz? Não somos nós. Eu tenho muito temor em dizer para as pessoas, olha, você é de Deus, você não é de Deus. Quem sou eu para falar assim? Ok, a gente tem como 25 pessoas aqui nesse grupo ali, ó. Eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Aquele que entrou por último, não presta. Não posso falar assim. Na ótica de Deus é diferente. Então, hoje nós estamos estamos deparando uma situação em que existe sim muitas denominações. E realmente muitas denominações não estão fazendo o que biblicamente deveríamos estar fazendo. Mas, irmã Cláudia, eu diria, em vez de estar orando, Senhor, manda raios para aquelas igrejas que não estão fazendo seu trabalho. Mas aí o Senhor vai falar, se eu mandar o raio para lá, a sua igreja pode queimar junto. Então eu não vou mandar um raio. Vou esperar. Para quê? Você que começou a ver isso, que bom, é para que você comece a orar. Porque se uma igreja assim não está fazendo, talvez a sua igreja vai fazer. Ou talvez eu vou fazer. E aí Deus fala, né? É impressionante. Em Lucas capítulo 10 fala, olha, a seara é grande, olha. A seara é grande, é imensa, mas os obreiros são poucos. Por isso, arregaça as mangas, coloca a bota no seu pé e vai lá e faz a colheita. Não, impressionante, né? Jesus não falou, vai lá e vai trabalhar, seu vagabundo. Ele não falou assim para a gente. Ele falou, vai lá, pede para o dono da colheita. A nossa oração tem que ser direcionada primeiro para Deus. Deus, o Senhor que está fazendo a colheita,
como é que nós podemos participar? Primeira oração. Se vai tirar alguém, se vai colocar alguém, se vai acabar com uma denominação, ou esse pastor que não faz missões há 50 anos, pastor, Senhor, leva ele para que outro pastor venha e faça missões. Não, não é essa a oração que nós devemos fazer. A oração que devemos fazer é muito simples. Senhor da Seara. A Seara aqui no Brasil está pronto. O Senhor me permitiu para poder enxergar o que o Senhor está vendo. Eu estou vendo povos indígenas, 93 povos indígenas que ainda não têm evangelho, 58 no sertão, 38 ainda não tem presença evangélica. Senhor, a seara está grande. Por favor, envie obreiros. E se de repente o Senhor fala, você é um deles, então comece a largar tudo. Senhor, se eu sou a pessoa que você está mandando, então eu vou obedecer. Eu não tenho nada, não posso nem confiar na minha igreja, Senhor, porque a minha igreja, o Senhor sabe, que mais de 25 anos não está fazendo missões, mas eu vou, porque o Senhor falou. Isso era a fé que Pedro mostrou para Jesus. Pescou a noite inteira, não conseguiu nada. Mas na sua palavra, eu vou lançar a rede. Naquele lado, que eu sei que não tinha peixe, algumas horas atrás. Mas porque o Senhor falou, o que o Senhor falou, eu vou obedecer. Missões é feito através de obediência. Imagina, sabe por que eu sei isso? Que Filipenses capítulo 2 fala que Jesus obedeceu até a morte. Deus fez o seu único filho um missionário mártir. Um missionário que morreu. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus Pai. Missões é feito através de obediência. Não é através de cálculos, não é através de estatísticas, não é através não. Não porque a gente tem. É somente feito através de obediência. Que quando você obedece, talvez você não vai ver o resultado hoje, mas alguém que vem atrás de você, essa pessoa pode colher a semente que você plantou. Porque Deus está fazendo. Amém? Amém. Pastor, o irmão Castro e a irmã Cláudia também levantaram a mão. Há tempo para responder eles? Sim, claro. A Cláudia, até que o furacão chegue. a Cláudia levantou a mão primeiro, tá bom, irmão? Não Tá. Castro. Aí depois que ela fizer a pergunta... Aí A Cláudia que falou agora ou tem outra Cláudia aqui? Outra, tem duas Cláudias. Ah, tá bom. Então, Cláudia... Aí eu vou só pedir para a gente ser breve nas perguntas, por conta do horário, tá bom, gente? Mas fique à vontade para fazer. Pode fazer, Cláudia, a tua pergunta. Ou o teu comentário, não sei. Tá falando eu, Edu? É Cláudia Lacheski. Lacheski. Não, eu levantei a mão sem querer, já tem um tempinho, não foi agora. Mas tem alguma pergunta? Não tenho nenhuma pergunta. Aí. Só adquirindo Tá bom. conhecimento. Amém. Então, tá com o senhor, irmão Castro. Fica à vontade. A minha pergunta, praticamente, é a pergunta que a irmã Cláudia Pacheco fez, mas só que é uma pergunta mais acerrida, porque o pastor, esse pastor Ruxa, Está me ouvindo? Agora sim. Aqui o senhor deu dois dados aí que nos chamou muita atenção. De 45 milhões de denominações no mundo, e porque o mundo inteiro ainda não foi alcançado pelo Evangelho, né? E o outro dado é que o país que mais envia missionário, que é os Estados Unidos, é o que mais está recebendo missionário. O senhor pontuou a questão de pessoas fazendo as coisas por interesse próprio, né? Minha pergunta é, pastor, que o senhor já falou que devemos orar
mas que tipo de informações devemos levar para as nossas igrejas para que elas deixem de olhar para o seu próprio umbigo e olhar para o reino? Porque o que a gente está observando por todos esses dados é que estão mais preocupados com a placa da denominação do que com o próprio reino. Certo? Então, minha pergunta está baseada nisso aí. Pronto. Quando a gente tem estatísticas assim, por um lado, cria uma depressão, né? É deprimente. Deixa eu só corrigir uma coisa ali, tá? Não é 45 milhões de denominações, é 45 mil denominações, tá bom? 45 mil denominações. Eu falei 45 milhões, mas escrevi 45 mil mesmo. Aí seria mais deprimente ainda, né? 45 milhões. Ai. Olha, irmão, queridos, a gente não tem como saber de que maneira Deus está usando essas denominações, né? Embora a denominação pode ser sã e muito bíblica, digamos, uma batista, uma denominação sã, cristocêntrica, bíblica, pode ter um pastor que não tem nada a ver com a palavra, entende? Então, não estamos aqui criando assim um âmbito de acusação para denominações, tá? Por que eu levantei todos esses dados é que, olhando dentro da perspectiva humana, não está impossível a gente alcançar o mundo inteiro, porque existe uma força de igrejas que está habilitada, capaz de poder evangelizar o mundo, entendeu? Então, a gente faz cruzadas e tudo isso. Só que eu terminei falando a nossa atitude. Como é que é a nossa atitude? Nosso coração deve ser em tudo isso. É que nós devemos ser obedientes. Então, diante de toda essa grande desafio que nós temos, nós devemos focar mais, não em... no mundo, tá? No mundo, Ana, no mundo. Não é só o Brasil, é no mundo. Porque existem presbiterianos que vieram no Brasil e colocaram presbiterianismo no Brasil, entende? Então, é no mundo. Então, existem tantas denominações que estão espalhadas no mundo, a gente pode ver que cada denominação tem sua agenda, porque elas vão necessariamente usar trabalho e vão estar fazendo projetos dentro da sua denominação, dentro da sua doutrina e dentro do seu programa como igreja. Então, esse é o desafio nosso hoje, porque para fazer missões, como Deus está fazendo na perspectiva divina e eterna, ele não vai estar fazendo como nós estamos fazendo. Então, se somos de tantas denominações, começamos a entender essa perspectiva divina, então, o que vai acontecer? Não importa quantas denominações, não importa quantas pessoas, Deus vai usar essas pessoas que estão alinhadas com o coração dele. Assim como ele escolheu somente 11, 12 pessoas que fizeram discípulos, e discípulos, e discípulos. Então, hoje, a proposta de fazer missões, isso aqui é para amanhã, tá? Mas assim, para deixar no molho, a proposta de missões em aceitar esses desafios, olhando esses desafios, como a gente deve encarar e participar na obra missionária, em primeiro lugar, é esquecer o ego, né? O ego individual, eu, mas também o ego denominacional, minha igreja, minha denominação, porque isso que está criando muitos problemas, né? Mas não é deprimente, porque Deus, eu creio nesse Deus maravilhoso, magnífico, todo-poderoso, onisciente. Quem sou eu para dizer coisas? Mas eu estou vendo, a experiência também fala, o que Deus está fazendo em todos esses lugares, nos cantos do mundo,
É impressionante. E amanhã vamos estar falando um pouco sobre, nesses desafios, o que Deus está fazendo. Porque, embora o mundo está assim, né? E nós estamos vendo tantas divisões de igrejas, quem está fazendo missões? É Deus. É Deus. Então, ânimo, gente, ânimo, porque nós cremos nesse Deus que nos deu essa diversidade, esse Deus que faz você escutar um coreano aqui, que vai... Como é que vocês que são brasileiros vão ficam ouvindo um coreano aí que mal fala português, né? Então, tudo isso é o quê? É Deus fazendo. Amém? Amém. Então, amanhã, pela graça dele, nós estaremos juntos. Falaram que amanhã, a partir das 3, 4 horas da tarde, a gente vai ter muito vento e talvez internet não vai ser possível. É por isso que eu estou falando que talvez nós não vamos estar conectados. Se por acaso não vamos estar conectados, a gente vai postergar, talvez para um dia, assim, né, Paty, ou Ana Moraes, né? Obrigado, Ana. Nós vamos estar, assim, organizando mais uma aula para essa segunda parte. Tá legal, gente? Mas alguém tem perguntas? Pastor, Aham. você falou sobre os indígenas, né? A porcentagem aí de 58 mil no sertão, é? Só no sertão brasileiro, você fala? 58 etnias diferentes. Etnias diferentes, né? Tá. Eu sei que... Eu não sei a quantidade de indígenas, mas esse dado já saiu. Nosso amigo ali, ele já tem... no Compleo, esse ano, ela foi mencionada, mas como a gente não tem nada escrito ainda, não tenho como falar para vocês. Mas Ricardo Poquibic falou que tem 58 etnias diferentes e 38 não tem presença missionária, evangélica. Não existe nada. Em muitos desses lugares, nem igreja católica entrou. Então, olha o campo, é vasto, né? Essa seara está grande lá. E muita gente... Nós não estamos entrando nesse campo, porque para a gente falar índio, pensa mais Amazonas, né? Mas no sertão, tem tantos indígenas que precisam ser alcançados no Brasil. Tá? Tá, obrigado. Eu queria tirar essa dúvida mesmo. Tá bom. Paty, Sidney, Júnior. Pastor, paz para todo mundo. Ano passado, a gente teve uma aula também que me marcou muito, né? O senhor falou assim, fez uma pergunta. E aí, gente, o que vocês acham? Os campos ainda continuam brancos? E a gente, né, falou assim. Aí o senhor falou com a voz até embargada. Não, eles estão apodrecendo. Né? E quando a gente vê todos esses dados, a gente começa a perceber que isso realmente está acontecendo, né? Eu acho que o nosso papel, quando a gente é despertado para algo, quando a gente começa a entender quem é o dono da missão, né? E o que nos une são valores eternos, a gente consegue avançar e fazer o reino crescer, né? Então, no ano passado, quando o senhor relatou isso, eu passei a orar. Né? Eu falei, Senhor, me leva onde realmente os campos estão apodrecidos. E o que nós, né, que nessa última missão que eu percebi, os povos indígenas, gente, estão sedentos. Mas muitas vezes a gente vai lá, faz o trabalho e abandona, porque acha que é suficiente. Né? E, na verdade, a gente tem que fortalecê-los. Ontem eu fiz uma pergunta para uma moça lá na igreja, e falei assim, se você parar de vir na igreja, o que acontece? Aí ela falou assim, eu me vou desviar. É a mesma coisa, se o missionário vai para um lugar e só passa um tempinho, não prepara, né? Não prepara alguém para continuar, né? A gente está falando dos próprios indígenas, dos nativos, se a gente não prepara e também depois não dá o suporte de visitar,
né, de dar todo o amparo que é necessário, eles vão voltar. E é esses campos que podem estar apodrecendo, não aqueles que a gente ainda não chegou, né? Então, a nossa oração é que o Senhor levante, né, pessoas com o coração voltado realmente para o reino e que entenda a necessidade, né? E que Amém. faça a oração não do que eu posso fazer, mas do que o Senhor quer que eu faça, né? E isso muda tudo, assim. Me doeu muito saber desses dados, assim, né? E ainda assim pensar, Senhor, eu sei que a gente chega lá, né? Então nos envia pessoas que nos façam compreender tais coisas, porque às vezes na nossa igreja a gente não vai ter o apoio mesmo, tá vendo? Né? A Cláudia Uhum. que ficou também. Mas se ele está nos apontando algo e está revelando algo ao nosso coração, a gente tem que obedecer. E às vezes obedecer leva a gente leva a gente a fazer algumas escolhas. Eu precisei mudar de igreja, né? Mas eu mudei não por rebeldia, por direções de Deus. Né? E eu confesso para vocês que a gente tá aprendendo tanta coisa, né? E a gente está caminhando com pessoas que estão entendendo qual é a visão, que estão se aproximando, entendendo que a missão é de Deus, que a gente faz parte de um reino, não é uma placa de igreja. Então é isso, né? Eu queria dividir essa fala que o pastor usou no ano passado, porque esses dados também me chocaram. Assim como no ano passado, a pergunta que ele fez, e esses dados também me mexeu com o meu coração. Amém. Obrigado por compartilhar de novo isso. Mas nosso Deus é longânimo, né? Ele espera, ele é paciente. Primeiro, segunda Pedro fala assim que porque nós somos uma raça eleita, ele vai cuidar de nós, mesmo que Satanás está lá como um leão rugindo, né? Porque ele está esperando, ele está paciente para que todos aqueles que têm que vir para ele ainda está esperando por isso. Por isso alguns campos já estão assim, né? Mas aí entra também um tema assim que a gente não precisa discutir aqui, porque ele sabe quem ele vai salvar. Não vou entrar muito nesse assunto, mas ele é Deus. Se eu sei que ele está fazendo missões, eu também sei quem ele vai salvar. Ele pode salvar aquela pessoa que você está orando por todo esse tempo. É muito importante a gente não entrar muito, não teologizar muito essas coisas, porque se a gente começar a pensar na teologia das coisas, a gente vai ficar muito longe do coração de Deus. Então, eu falo por experiência, viu? Eu estudei numa escola teológica que é muito acadêmica. Aí, quando saí de lá, quando Deus me chamou para missões, eu tenho boas coisas, né, de lá, é muito bom, mas Deus falou assim, ó, tudo que você aprendeu lá não é nem 1%. Porque realmente a gente vive Deus, né? Deus é conosco, Emmanuel. E aonde Deus vai levar você é lá, esse campo que Deus quer que você esteja lá, tá? Então, sempre esteja com esse coração obediente. Me doe, né, Patrícia, quando a gente tem que deixar uma igreja por causa disso, né? Eu deixei de servir uma igreja porque a igreja, o pastor começou a falar que o que mais agrada a Deus é construir o templo, $5 milhões para construir o templo. E ele começou a arrecadar dinheiro, falando que o que mais agrada a Deus é a construção do templo. Meu Deus, isso me deixou louco. Aí eu falei, pronto. Porque eu sei, o que mais agrada a Deus é um pecador retornando para ele. É por isso que Lucas, capítulo 15, fala que quando um pecador retorna, o que acontece no céu? No céu, ninguém vai ter uma festa porque você construiu um templo de $5 milhões. Não. O céu vai estar de festa quando um pecador retorna para a casa do Pai. Vale muito mais. Acho que a Cláudia Lecheski levantou a mão, é para a pergunta agora?
Se for pergunta, vai ser a última pergunta. Não, pastor, não levantei, não. Ela ficou levantadinha aí. Ah, então Não sei pode como que abaixar, tira porque você vai ficar cansada. Fica com as mãos levantadas aí. Eu não sei como que tira. Ah, acho que clica de novo naquele lá. Eu acho. Ah, deixa eu ver. Ah, sim, consegui. Mas, gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigado por ouvir, mas também por me deixar compartilhar. Eu sei que foi muita informação, talvez vai deprimir alguns de vocês e talvez vai causar você ter insônia hoje, mas o propósito disso aqui foi isso, para a gente, né? O mundo missionário hoje, na atualidade, está assim, né? Se nós realmente estamos fazendo o que Deus quer que estejamos fazendo, para a honra e glória dele e para o reino, eu creio que a tarefa já deveria estar concluída. Então, a minha conclusão é que, como não está concluída, é porque nós não estamos fazendo da maneira que ele está querendo. E a estatística está mostrando isso, né? Brasil enviou 40 mil missionários, para terminar. Aonde estão todos esses missionários? Essa é a pergunta. Talvez uma tarefa para vocês. Eu sei que tem 15 mil nos Estados Unidos. Estados Unidos precisa muito missionário, viu? Mas alguns deles que eu conheço, eles vêm aqui pela oportunidade americana, pelo American Dream. Casa, carro, um ministério onde... se você sabe cantar, tocar um violãozinho ali, ainda ajuda, viu? Aí tem muito brasileiro aqui nos Estados Unidos que precisa da igreja, eu acho. Em português. Aí deixa de ir nas igrejas americanas, aí não aprende mais inglês, né? Então, nunca mais vai ser inserida no contexto onde eles estão vivendo. É o que os coreanos também fazem. Tem igrejas, né, Paty? Igrejas coreanas em São Paulo. Eu pastorei uma igreja coreana em São Paulo, chama-se Seul. Seul, é a igreja Seul, tá? Não de Coreia, mas de São Paulo. Eu até tentei mudar o nome, mas não consegui. Mas, assim, a gente está muito etnocêntrico. Só para terminar, viu? Muito etnocêntrico. A gente não está só egocêntrico, denominacionalmente centralizado, mas também etnicamente centralizado. Se Deus fosse um Deus étnico, ele deveria salvar só os judeus, os semitas, mas ele não fez assim. Ele salvou o mundo, ele quer salvar o mundo, é a criação dele. Então você e eu somos o resto do mundo, né? E ainda assim Deus nos ama. E quem somos nós para dizer que, você é uma etnia michuruca e não precisa não. Você é povo tribal que só tem 70, 80 pessoas na sua tribo, não merece todo nosso esforço. Eu não posso gastar 5 mil reais para chegar até onde você está. Eu prefiro ir para um lugar onde tem mais de 5 mil indígenas. Deus não fez essa escolha, não. Ele mandou seu único filho Jesus por você e por mim. Puxa vida. Aonde os missionários têm que chegar? Podemos sim. Eu creio que ainda em nossa geração Deus vai fazer o trabalho dele. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento, por ter nos dado desafios, por ter nos mostrado a realidade da obra missionária atual no mundo. Estamos vendo que realmente existem muitas igrejas, muitas denominações, muito talento, muito poder econômico. Mas o que está faltando é o desejo de servir e o desejo de obedecer. Pai, coloca a obediência em cada pessoa que está envolvida na sua obra, para que nós não façamos a nossa missão, mas façamos a sua missão, que sejamos cooperadores, que sejamos instrumentos na sua obra, para que nós assim possamos ter essa alegria,
esse gozo de poder participar daquilo que o Senhor está terminando de fazer, aquilo que começou na eternidade, sabendo que um dia nós vamos chegar a conhecer a tua graça, através do teu Filho Jesus, que é nosso Salvador, que nos deu vida, que nos salvou da morte. E é por isso que hoje, através dessa aula, desafiados, não estamos deprimidos, mas estamos pensativos, porque podemos fazer mais. E porque o Senhor nos dá essa condição, esse poder, através da obediência. E continuemos os passos de Jesus, que através da obediência suportou a cruz, a morte, e que nós possamos fazer a mesma coisa. É assim, Pai, abençoe cada pessoa que aqui nessa noite se reuniu, para que nós não só possamos entender, mas possamos pôr em prática, no coração, em obediência primeiro, e nos pés e nas mãos, na ação. É isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Pronto? Ótimo, maravilha. Gente, peço até desculpa se algum irmão ficou sem poder fazer sua pergunta, mas é justamente por conta de horário, né? Em respeito até aos outros irmãos que precisam descansar, dormir. Enfim, mas de qualquer forma, obrigado pela presença de todos. Obrigado, pastor, pela sua atenção, por essa palavra. Eu confesso que eu não sei como que eu faço para tirar um print e ficar legal aqui, porque eu estou tentando encaixar todo mundo aqui e até agora eu não consegui. Se alguém souber, me ajuda. Eu queria tirar um print para a gente fazer um compartilhamento dessa imagem depois. Alguém que entenda. Ok. Eu vou fazer um print e mandar para você. FN, aí você bota lá no print PTSC no seu teclado, aí vai lá no grupo e cola ele lá. Ele printa e cola. Não. A minha pergunta não é nem para printar, é para conseguir encaixar todo mundo, sabe? Essa também eu não sei. Pois é. Mas enfim, se todo mundo puder ligar a sua câmera aí e aparecer com aquele sorriso lindo aí, vai ficar bom demais. E aí eu não vou garantir o sorriso lindo. O Fernando, você estava aí, cara, meu? A gente, na hora da foto, o Edu conta 1, 2, 3, aí a gente fala assim, Ide! Sai correndo tudo. Boa noite, pastor. Eu tava assim o tempo todo, tava assistindo a aula. Só que tava com a câmera desligada. Ótimo. Obrigado, gente. Então, alguém vai tirar a foto ali? Eu vou tirar, vou do lado da minha mãe aqui no celular e eu vou tirar o print aqui. Ah, ok. Bom, liga suas câmeras aí, então. Como é que é, Patrícia? Lá? Como é que é a regrinha lá, Patrícia? Você conta até 3 e aí a gente fala Ide. Show. Interessante, é. Aí todo mundo sai sorrindo, né? Então tá, vamos lá. 1, 2, 2,5, 3. Ide! Show, valeu, gente. Ficou legal. Já que eu jogo no corpo lá, tá bom? Abraço para todos e saindo aqui, tá? Tchau, boa noite. Tchau. As paz a todos, Deus abençoe. Tchau.